Olá, tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo com vocês? Eu sou Celso Luiz e vamos dar início aos nossos estudos do Código de Trânsito Brasileiro, a letra da lei, capítulo a capítulo, artigo a artigo. Desde já também desejo boa sorte, que Deus abençoe a vida de vocês e nessa empreitada, nessa batalha que os senhores estão enfrentando para a realização do sonho do concurso público. E se Deus quiser, os senhores serão vitoriosos, estarão de posse de vitória daqui a uns dias. E o que não for possível fazer, nós faremos para tentar trazer as informações necessárias para vocês, para deixar vocês atualizados acerca da legislação de trânsito, e para que o sucesso venha rápido, né? Para que seja válido todo o esforço que os senhores vão fazer. Pessoal, vamos iniciar no capítulo 1º, vamos apresentar o Código de Trânsito Brasileiro para vocês, e logo após isso nós faremos um rápido estudo a respeito do anexo 1º do CTB, que são conceitos e definições que serão necessários para que a gente, no transcorrer da nossa aula, dos nossos estudos, a gente saiba interpretar algumas coisas que vão aparecer, algumas situações, algumas palavras, tipo o que é via, o que é veículo automotor, o que é bordo de pista, canteiro central. Então, esses conceitos e essas definições, eles são importantes para que eu consiga interpretar a legislação de trânsito. Então, a gente também vai iniciar dar essa parte introdutória a respeito do Código de Trânsito Brasileiro. Posteriormente, nós estaremos tratando do anexo 1º do CTB, conceitos e definições, tá bom? Vamos dar início aqui. Pessoal, nós estudaremos o Código de Trânsito Brasileiro. É esse código que nós estaremos estudando. O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei federal, ou seja, a Lei 9.503, de 23 de setembro de 97. O que acontece, pessoal? Essa legislação, ela tem a sua circunscrição em todo o território nacional. Então, a gente precisa entender que é uma lei federal. A Lei 9.503, ela é de 23 de setembro de 97, certo? Ela entrou em vigor em 21 de 1 de 1998. Então, ela foi aprovada e sancionada em 97, passou a ter efetividade em janeiro de 98. Esse código ele dispõe de 20 capítulos, certo? São 20 capítulos versando sobre a legislação de trânsito. Vamos ter o anexo 1º, que trata dos conceitos e definições, tá? O que é via, o que é veículo automotor, tração animal, o que é veículo de grande porte. Então, são uma série de palavras que, durante o transcorrer das nossas aulas, vamos ter que já ter memorizado, entendido os seus conceitos e essas definições. Aqui no anexo 2, nós temos a parte de sinalização de trânsito, né? É uma compactação, né, de toda a sinalização de trânsito, que hoje já tem os manuais específicos para alguns tipos de sinalização de trânsito. Tranquilo? Muito bem, pessoal. O CTB ele tem sofrido ao longo do tempo várias e várias alterações, né? São várias e várias leis, tá? Então, a gente não vai aqui enumerar a lei, mas vai falar para vocês que tem várias leis, várias e várias. 14071, a medida provisória 1050, você tem a lei 3281 e por aí vai, certo? São várias e várias leis que já vão alterando ao longo do tempo o Código de Trânsito Brasileiro. Mas a intenção da gente aqui é estudar a letra da lei, pessoal. Lembrando para vocês também que o CTB ele não pode ser estudado de maneira isolada. O interessante é que os senhores estejam sempre que possível vendo uma resolução, vendo uma portaria que versa sobre aquele tema, tá? Isso é muito importante também. Não se deter só a letra da lei. Precisamos estudar também a legislação complementar, tranquilo? Então, estudamos o texto da lei e vamos fazer o link com uma legislação complementar, uma resolução do CONTRAN, ver uma portaria, uma deliberação, seja do CONTRAN, seja uma portaria do DENATRAN. Então, a gente tem várias coisas. Por exemplo, você tem aqui a portaria 059 do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, de 2007. Ela trata dos campos de preenchimento obrigatório do CTB, campos não obrigatório
do auto infração de trânsito. O auto infração de trânsito tem campos, né, vários campos, e nesses campos tem alguns que são de preenchimento obrigatório, outros são facultativos. Então, onde é que eu vou saber isso? Eu vou saber isso lá na portaria 059/2007 do Departamento Nacional de Trânsito. Aí você vai lá para a resolução 217, que diz que o DENATRAN é o órgão responsável por dizer quais são os campos do auto, os campos de preenchimento obrigatório e de preenchimento facultativo. Então eu falei disso. A gente tem lá uma resolução e uma portaria. Então é bem interessante que a gente esteja fazendo isso, certo? Tem um tema e a gente procure ver se tem alguma resolução ou outra legislação complementar para poder a gente somar esses conhecimentos e ter um entendimento da legislação no modo geral. Sempre que possível, pessoal, nós faremos um link, nós faremos uma ligação. Em algumas situações aqui eu coloquei alguns artigos já dizendo quais são infrações de trânsito, outro eu coloquei uma outra resolução aqui, para você já ter alguma coisa para dar início a esse estudo de modo mais completo do Código de Trânsito Brasileiro, certo? Vamos lá. No capítulo 1º deste Código, capítulo 1, são as disposições preliminares, o início, uma apresentação, dizendo o que é o Código, a abrangência dele, conceito de vias, que é ainda uma situação um pouco polêmica, a quem se aplica a lei, tá? Então, a gente precisa entender que é a apresentação, é a parte geral, a inicial, dizendo que ó, essa lei aqui serve para isso e para isso. Então, o início do CTB, essa fase inicial, ela vai servir para mim dizer exatamente isso. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Vamos lá, vamos adiantar um pouquinho aqui. Disposições preliminares, artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Esse artigo 1º, pessoal, ele visa apresentar o Código de Trânsito Brasileiro. Tranquilo? Vamos lá. Aqui eu tenho, ó, artigo 1º, texto da lei. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, ou seja, temos que já aqui destacar isso aqui, ó. Vias terrestres, território nacional, abertas à circulação. Então, o Código diz no seu artigo 1º que o trânsito, aí eu vou ter que ter na minha mente o significado disso aqui, o que é trânsito, que daqui a pouco a gente vai estudar lá à frente, o conceito de trânsito no anexo 1º, nas vias terrestres do território nacional, que sejam abertas à circulação pública. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres de todo o Brasil que sejam abertas à circulação rege-se por este código, ou seja, essa lei, o CTB, esse código, ele vai reger, ele vai disciplinar todo o trânsito nas vias terrestres do território nacional que sejam abertas à circulação. Precisamos entender a abrangência dessa lei, até onde ela vai, certo? Hoje ainda tem pessoas que não entendem muito bem como é que funciona. Acha que, primeiro, não entendem o conceito de trânsito, né? Onde se aplica isso, o significado disso aqui, e o que são vias terrestres, tá? O que são as vias terrestres, e essa parte aqui, aberta à circulação, que, por exemplo, se eu for uma situação muito comum do dia a dia, onde pessoas estacionam nas vagas preferenciais para pessoas portadoras de deficiência ou idosos, tá? E dentro de estacionamento de shoppings, dentro de estacionamentos de grandes supermercados, de farmácias, vocês vão observar que nesses locais sempre existem essas vagas reservadas para esse público. A pergunta é, se eu estacionei meu veículo lá, na vaga destinada a portador de deficiência, e eu não tenho essa característica, em sendo uma área privada, o shopping não é como é que diz, uma instalação pública, uma instalação privada. A fiscalização de trânsito poderá adentrar esse local e fazer esse tipo de fiscalização? A pergunta é essa. Para que a gente não esteja aí mudando muito de slides, eu vou mostrar a vocês aqui, eu estarei sempre com o código aqui do lado e a gente vai estar verificando isso com frequência. A gente vai estar, pessoal, deixa eu só
voltar um pouquinho aqui para vocês, pessoal. Eu tenho que estudar essa aula com o código de lado. Eu vou estar sempre observando, fazendo a leitura do Código de Trânsito Brasileiro. E eu vou ler só uma parte aqui para a gente fechar esse raciocínio aqui, tá? Fechar esse raciocínio aqui. Veja só. Se eu tenho aqui, eu tenho que saber que são vias terrestres abertas à circulação. O artigo 2º, que a gente vai ver um pouquinho à frente, ele trata disso. Mas eu queria ler só o parágrafo único do artigo 2º. Para fins deste código, são consideradas vias terrestres, praias abertas à circulação públicas, né? E as vias e áreas de estacionamentos privados, de estabelecimentos privados de uso coletivo, vias e áreas internas de condomínios. Então, nesse texto, eu percebo que essa via interna, pertencente a condomínios construídos por unidades públicas e privadas, eles são também considerados como vias abertas à circulação. Tranquilo aí, pessoal? Então, terá efeito de fiscalização, sim. Terá efetividade a fiscalização dessas vagas que eu falei dentro de estacionamento de shoppings e também de estacionamentos privados de uso coletivo, de condomínios também, certo? Muito bem. Aí vem o artigo 1º, parágrafo 1º. O que a legislação, o que o CTB considera trânsito? O que é isso, né? Tem gente que diz que trânsito só acontece quando o veículo está em movimentação, em deslocamento, mas a legislação ela não diz isso. Vê o que diz aqui. É o uso, é a utilização, pessoal, das vias por pessoas, veículos e animais. É o uso, é a utilização da via ou das vias por pessoas, certo? Animais e veículos. Ou seja, quando eu tiver nesses espaços aqui, chamado de vias, pessoas, veículos, seja ele qual for, os veículos ou animais, utilizando esses espaços aqui, ali já está acontecendo o trânsito, certo? É o uso dessas vias, ok, bem claro, por pessoas, veículos e animais. Eles podem estar isolados ou em grupo, pode ter uma pessoa caminhando sozinha ou um grupo em um determinado local, não é isso? Então, isolados ou em grupos, né? Conduzidos ou não, para fim de circulação, parada e estacionamento, operação de carga e descarga. Então, quando eu tenho pessoas, animais e veículos isolados, sozinhos, ou quando estão em grupo e têm um mesmo destino, seguem em uma mesma direção para um mesmo lugar, tá? Esse veículo pode estar conduzido, pode ter ou não, alguém deixou o carro num aclive, certo? E não fez a correta imobilização do veículo, esse veículo desceu esse aclive, então ele não está sendo conduzido, mas a legislação considera como trânsito. Ou seja, se ele estiver circulando em movimento estático para embarque e desembarque de passageiros, né, parada. Estacionamento é quando o veículo ultrapassa esse período aqui, necessário embarque e desembarque de passageiros, ou fazendo a carga e a descarga. Com isso, entendemos o que, pessoal? Entendemos que em qualquer situação que nós estejamos nas vias públicas, tá? Nesses espaços que chamamos de vias, ruas, avenidas, caminhos, logradouros, praias abertas à circulação, estaremos sempre em trânsito. Se eu estiver caminhando por uma calçada, se o animal caminha na calçada, se um veículo está imobilizado para embarque e desembarque, para fazer carga e descarga, ou se ele está estacionado, se ele está em movimentação, ali já acontece o trânsito. Esses 3 elementos, pessoas, animais e veículos, já devem cumprir a legislação, certo? E já estão sujeitos à legislação de trânsito. Então, este é o conceito de trânsito, é mais abrangente e maior do que a gente imaginava. Tranquilo? Muito bom. Vamos seguir o parágrafo 2º aqui. O trânsito em segurança, né, em condições de segurança, é um direito de todos. Opa, é direito. Se é direito, tem e que precisa ser garantido. E é dever, obrigação de todos os órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, todos os órgãos e entidades que pertencem
ao Sistema Nacional de Trânsito deverão dar uma prioridade. Aqui, qual o primeiro trabalho deles? Garantir o trânsito em condições de segurança para todos que estejam usando as vias públicas, espaços públicos, os logradouros públicos. Então, é um dever, é uma obrigação. Eles têm o dever de garantir esse direito de transitar com segurança, de ir e vir nos espaços públicos com toda a segurança possível, dos órgãos e entidades. Quem é que tem esse dever? Os órgãos de trânsito e as entidades de trânsito. É o DR, o DENIT, a Polícia Rodoviária Federal, o DETRAN, os municípios, o DENATRAN, todos os órgãos, CETRAN, CONTRANIF, contra todos os órgãos e entidades que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Esses órgãos que trabalham com essa matéria, com esse tema, eles têm a obrigação de promover o trânsito seguro. Todos os órgãos que fazem parte do SNT, ou seja, do Sistema Nacional de Trânsito. E cabendo a estes, né, na sua área de competência, né, sabe que a competência legal é trazida pelo artigo 37 da CF de 88, então, a competência, né, dentro da sua área, daquilo que a lei autoriza ele a fazer, dentro do seu limite legal, ele deve garantir o direito ao trânsito com segurança, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o direito a transitar, a locomoção, ao ir e vir com segurança. E quando houver alguma ameaça a esse direito, certo? A esse direito, praticada por aquele usuário do trânsito, esse órgão e entidade, essa administração pública precisa efetivamente neutralizar essa ameaça, voltando à condição do trânsito seguro. Caso esse órgão ou essa entidade não consiga, pessoal, veja só, isso aqui é bem interessante, tá? Caso o órgão ou entidade de trânsito ele não consiga garantir esse direito com efetividade, o que é que vai acontecer? Preste atenção. Caso eu não consiga, esse órgão e essa entidade de trânsito, ela não consiga garantir esse direito com efetividade, ele irá responder objetivamente por essa ação ou essa omissão em garantir esse direito. Veja aqui, um defeito aqui de responsabilidade objetiva. Não depende de comprovação, de intenção ou de culpa, de dolo ou culpa, mas precisa da existência do dano e do nexo de casualidade para haver indenização. Vamos voltar aqui, o que é que diz aqui, Ele está dizendo que se por acaso qualquer um órgão, quem é esse órgão? Aqui, que eu falei para vocês aqui, do SNT, do Sistema Nacional de Trânsito, eles vão responder dentro da sua respectiva competência, daquilo que ele deveria fazer, daquilo que ele deve fazer, de forma objetiva, ou seja, sem necessário que a parte ofendida necessite comprovar se houve a intenção do órgão ou se ele agiu por negligência, imprudência e imperícia. Se ele foi omisso ou se a ação praticada por esse órgão ou entidade foi intencional. É isso que esse texto, esse parágrafo 1º do artigo 1º está tentando nos dizer. Mas, objetivamente, ele vai responder pelo quê? Por todo e qualquer dano que foi causado àquele usuário do trânsito, ao cidadão, em virtude de quê? Do que ele fez, ou seja, da ação deste órgão. Se ele fez alguma coisa que gerou um dano a esse cidadão, independente se houve intenção de produzir aquele efeito, aquele dano, ou se essa ação praticada por esse órgão e entidade, ou por aquele que lhe fazem às vezes, teve intenção ou não. Ou também se ele deixou de praticar, ele foi omisso, tá? Em garantir o direito de trânsito seguro. Ele, pelos erros na execução, manutenção de programas e projetos e dos serviços que garantam o exercício do trânsito seguro.
Tranquilo aí, pessoal? Vamos à frente um pouquinho. Prioridade do Sistema Nacional de Trânsito. Ainda estamos no artigo 1º, tá? Pessoal, Celso, por que você pulou, né? Você passou do parágrafo 3º para o parágrafo 5º. Pessoal, quando acontecer isso, é porque o parágrafo 4º foi revogado. Tranquilo? Ou qualquer um que vocês perceberem essa passagem de um para outro. Muito bem. Temos aqui, ó, os órgãos e entidades do CNT, que pertencem ao Sistema Nacional de Trânsito, eles têm prioridade. Eles vão dar a prioridade naquilo que ele faça, nas suas ações. Tá? Quais? No fazer, no executar, no cumprir, para defender vida, a saúde e o meio ambiente. Essas são as prioridades dos órgãos e entidades que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Garantir o direito ao trânsito com segurança, defendendo a vida daqueles usuários. Nela é incluída a preservação da saúde e do bem-estar da pessoa, não deixando que, ao transitar, essa pessoa sofra algum tipo de evento sinistro que venha afetar a sua qualidade de vida, a sua saúde, e também protegendo o lugar em que vivemos, o meio ambiente. Então, eu tenho aí os deveres dos órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, o que vai ser a prioridade para esses órgãos e entidades que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Passaremos aqui ao artigo 2º, pessoal, que aqui o legislador ele quis nos apresentar o que a gente precisa para entender trânsito. O conceito, ele falou sobre vias, e justamente as vias terrestres, tá? Vou voltar um pouquinho aqui, só para vocês entenderem agora, no artigo 1º, quando nós visualizamos o quê? Aqui, o conceito de trânsito que ele fala, que é de vias, ele diz aqui, vias, tá vendo? O uso das vias, né? Utilização das vias por pessoas, veículos e animais para fim de circulação, para estacionamento e mais. O trânsito de qualquer natureza. Aí aqui, via terrestre. Então, as vias terrestres. Então, esses conceitos aqui, no artigo 2º, a gente consegue agora estabelecer uma ligação, um link, né? Então, o que são as vias terrestres? Foi isso que o legislador aqui que nos apontar, que podem ser urbanas, rurais, ou seja, tem vias que são dentro dos limites do perímetro urbano, e eu vou ter aquelas vias que são fora da área, fora do perímetro urbano. Tá? Então, essas vias, aqui nós estabelecemos que tem uma classificação para as vias em rurais e urbanas. Tá? Podem ser ruas, avenidas, logradouros públicos, caminhos, passagens, estradas, rodovias. Ou seja, as vias elas podem ser todo e qualquer tipo de rua, né? Avenida, logradouro, espaço aberto à coletividade, estradas e rodovias. Tá? Essas são as vias. E que terão o seu uso, será regulamentado por aquele órgão ou entidade que tem sobre elas a circunscrição, ou seja, a circunscrição seria a área de abrangência de atuação daquele órgão ou entidade, até onde ela vai, né? Certo? De acordo com cada peculiaridade delas, né? Daquele local e circunstâncias especiais, ou seja, quem mais vai entender como aquela via deve ser utilizada é aquele órgão, né? Que está ali e percebe isso porque ele administra aquele pedaço, né? Aquele lugar. Tranquilo? E aqui nós temos alguns exemplos. Praias abertas à circulação pública, rodovias, ruas e logradouros públicos na área urbana. Então, coloquei alguns exemplos aqui para que vocês entendam. As ruas, vocês estão vendo aqui as ruas, né? Eu tenho aqui avenidas, que não tem aqui, porque não daria para colocar tudo que é foto, né? Logradouro, um espaço aberto, né? Para todo mundo. Aí os caminhos, as passagens, as estradas, as rodovias, tá?
E por que eu coloquei aqui praias abertas à circulação, pessoal? E eu não falo aqui, no artigo 2º inicialmente, não trata dessa praia aberta à circulação pública. Vê só o que nos diz aqui o parágrafo único deste artigo. Para efeitos do Código do CTB, ele também vai considerar como vias terrestres, aqui ó, praias abertas à circulação pública. Por isso que tem aqui a praia aberta à circulação pública, porque o próprio artigo 2º, no seu parágrafo único, ele me diz que as praias abertas à circulação pública, ela também, esse espaço também será considerado como via aberta à circulação. Ó, vias internas que pertencem a condomínios, mas que esses condomínios são construídos por unidades autônomas. Aqui você tem um exemplo aqui de vias internas, de estacionamentos e locais privados. E as vias, olha, preste atenção, e áreas de estacionamentos de estabelecimentos privados, olha aqui, estabelecimentos privados, mas que sejam de uso coletivo. Vamos lá entender isso aqui, estacionamentos privados de uso coletivo. O que é que acontece, pessoal? Eu preciso entender que esses locais, eles também podem e são considerados vias terrestres abertas à circulação pública. Por isso que existe a fiscalização da vaga do portador de deficiência e dos idosos nesses locais. É por isso. Então aí esse conceito de via é um pouquinho mais abrangente, não é só uma estrada, uma rodovia, um abitrânsito rápido, uma via arterial, uma coletora, um local. As vias que fazem parte de estacionamentos privados de uso coletivo, e essas áreas também, elas são consideradas como vias terrestres abertas à circulação. Tranquilo? Muito bem, vamos lá aqui. Artigo 3º do Código. As disposições, ou seja, o que está contido, essa legislação de trânsito, esse código, né, se aplica a quem? A todo e qualquer tipo de veículo. Aplica a legislação de trânsito em relação ao reboque, ao semi-reboque, ao veículo de tração animal, ao veículo automotor, ao veículo de propulsão humana. Então, a legislação de trânsito é aplicável a todos esses veículos. Como assim, pessoal? Por exemplo, você vai ver lá, quando eu trato aqui de um reboque ou de um semi-reboque. Vamos ver aqui. O que é que diz o artigo 120 do Código? Todo veículo automotor elétrico articulado, reboque e semi-reboque, deve ser registrado. Está lá no artigo 120. Aí 130. Todo veículo automotor elétrico articulado, reboque, semi-reboque, deve ser licenciado anualmente. Ou seja, falando desses veículos aqui, desses daqui e dos veículos automotores, lógico. Aí você vai para o artigo 96. Classificação do veículo, quanto à tração, quanto à espécie e quanto à categoria. Carga, veículo de carga. Charrete, certo? Também a gente vai ver daqui a pouco que se aplica. Mas automotor, espécie passageiro, espécie carga, espécie passageiro. Então, quanto à tração, reboque, semi-reboque. Quanto à tração, automotor. Então, a legislação mostra que esses veículos são sujeitos à legislação de trânsito em vigor. Tá? Então vamos ver aqui, como é que tu pode dizer que uma carroça, uma charrete, né, uma bicicleta, vai se aplicar a legislação de trânsito para esses veículos? Vê só, pessoal. O artigo 129 do CTB nos diz que a questão do registro e licenciamento do veículo, como a gente tem aqui, eu vou falar para vocês que a gente vai estar sempre usando o código aqui, o artigo 129, ele me diz que, veja que leitura interessante aqui, artigo 129 do Código de Trânsito Brasileiro. O registro e licenciamento dos veículos de propulsão humana, certo? E dos veículos de tração animal ficarão a cargo do município. São os municípios. Então você vai para o artigo 24 do Código das competências, né? Daquilo que a lei autoriza os órgãos e entidades municipais a fazer. E você vai perceber aqui que lá no inciso diz assim, deixa eu ver aqui, aplicar, tal, integrar, se credenciar,
Cumprir a legislação de trânsito, planejar, implantar, coletar, estabelecer, executar a fiscalização, aplicar, fiscalizar, credenciar, aqui, registrar, promover, implantar, registrar, o inciso 12º, registrar e licenciar na forma da legislação de trânsito, veículo de tração humana e de propulsão animal. Então, por isso que dizemos que todos os veículos estão sujeitos à legislação de trânsito, bem como os seus donos e condutores, sejam nacionais ou estrangeiros, e pessoas expressamente mencionadas. Mas só como é que é isso? Pessoal, vamos ver aqui. Um exemplo de aplicabilidade da lei de trânsito para proprietários. Imagine que esse veículo aqui, esse automóvel aqui, esse vermelhinho aqui, ele foi abordado por uma fiscalização de trânsito e verificou-se que ele estava sem um equipamento obrigatório, uma infração grave lá segundo o artigo 230 do CTB. Verificou-se que faltava um equipamento obrigatório. Eu tenho aqui condutor A, não é o A, né? É a pessoa A, e condutor B. Pessoa A, que é o condutor, pessoa B, que é o proprietário. Essa infração de equipamento obrigatório é responsabilidade de quem está conduzindo o veículo ou do proprietário? Essa infração é típica de responsabilidade do dono do veículo, não daquele que está conduzindo o veículo no momento. Pode ser o proprietário e pode ser um terceiro. Então, por isso que diz, neste caso, aplica-se também em vários outros casos aos proprietários. Veículo não licenciado, com mudança de característica, entregar veículo à pessoa não habilitada. Essa infração é de responsabilidade do proprietário. Já o condutor, ele vai ser responsabilizado pelas ações que ele pratica. Por exemplo, ele avançar o sinal vermelho, a habilitação dele está vencida, ele está conduzindo, ele dirige sob influência de álcool, ele não colocou o cinto de segurança, responsabilidade típica dos condutores, tá? Seja esse veículo, a lei de trânsito, remoção, retenção de veículos, o débito de multa fica vinculado ao veículo. Então, esse veículo ele vai também estar sujeito, ele tem que cumprir a legislação de trânsito, então está se aplicando a lei para o veículo, tá? E as pessoas, nele especialmente pessoas jurídicas, excesso de peso, responsabilidade de pessoa jurídica. Então, tem uma série de situações que o Código estabelece isso. Tá bom, pessoal? Tranquilo aqui, então se aplica a legislação de trânsito, todo esse público. E aqui, nós temos aqui justamente o artigo 4º, que diz que os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos deste código são os que constam, os que aparecem no anexo 1, que são os conceitos e definições, que nós, no prosseguir, no segundo momento, estaremos trazendo esses conceitos e definições. Um grande abraço, até uma próxima!